Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre zoonoses e parasitologia 2. Lembrando que na aula passada a gente conversou sobre as doenças parasitárias causadas por protozoários e vermes, e hoje nós vamos falar sobre doenças parasitárias causadas por vírus e bactérias. A primeira doença que a gente vai comentar, que a gente vai conversar hoje, é o botulismo, que é causada pelo Clostridium botulino, que tem o seu habitat o solo e o intestino. Eles são bastonetes gram-positivos e esporulados, anaeróbios estritos, não tolerantes ao oxigênio. São grupos proteolíticos e sacarolíticos. Produzem, né, a exotoxina neurotóxica em alimentos. E o Clostridium botulino, ele necessita do alimento para se proliferar. Existem 6 tipos da toxina do Clostridium botulino, que são as chamadas A, B, C, sendo a C, a C1 e C2, D, E, F e G. O grupo 1, que engloba as toxinas A, B e F, são grupos de toxinas proteolíticas. O grupo 2, que engloba as toxinas B, E e F, sacarolíticos. O grupo 3, toxinas C e D, não proteolíticos, e o grupo 4, que é a toxina G, não sacarolítica. Essas são proteínas resistentes às enzimas digestivas. A dose de 0,1 a 1 miligrama já é considerado tóxico e é termolável, ou seja, por cocção ou cozimento, essa toxina é destruída. E como é a ação, então, dessa toxina botulínica? A toxina botulínica, quando ingerida, é absorvida pelo intestino, liga-se aos neuroreceptores, que, sua vez, impedem a contração muscular, causando paralisia progressiva e até a morte por paralisia respiratória. A epidemiologia do botulismo, o tipo A, da toxina tipo A, atinge humanos por meio de alimentos, principalmente conservas domésticas, carnes e vegetais. O tipo B, em humanos e alimentos, principalmente a carne suína. A C e D em animais. A E, humanos e alimentos, principalmente os peixes. E a tipo F, que ainda é desconhecida, mas que tem sido encontrada em diferentes posições geográficas. As condições de crescimento, então, do botulismo, do grupo 1 e do grupo 2, aqui determinados, o pH mínimo para as condições de crescimento do Clostridium botulino é de 4,6, no grupo 2 um pH de 5, a quantidade de cloreto de sódio 10% no grupo 1 e 5% no grupo 2, a temperatura varia de 10 a 48 para a toxina do grupo 1, e 3,3 a 45 graus Celsius no grupo 2. E a atividade de água mínima é de 0,94 para o grupo 1 e de 0,97 para o grupo 2. A patologia, então, do botulismo no adulto é a toxina pré-formada no alimento, formando uma toxina neurotóxica. O botulismo infantil ocorre pela ingestão de esporos, depois a produção de toxina no intestino. Acomete bebês até 12 meses de idade e está associado ao consumo de mel. A microbiota intestinal e o intestino imaturo dos recém-nascidos e dos bebês permite o desenvolvimento e a produção dessa toxina. O botulismo de feridas, que são feridas que já estão no indivíduo, mas elas estão expostas a essa contaminação por botulismo. Então, aqui tem uma figura, ou seja, na verdade são portas, né, de entrada para o botulismo, por botulino, né? O botulismo em animais geralmente acontece pelo consumo de lixo e carcaça de outros animais que estão no campo. Então, por exemplo, bovinos que consomem a carcaça de outros animais que estão no campo. E não que o bovino seja carnívoro, não é isso, mas de lamber e de se aproximar, ele já tem esse tipo de contaminação. Ou até mesmo
o capim que está ao redor onde estava essa carcaça. Os sintomas do Clostridium botulino são náuseas e vômitos, diplopia, ou seja, visão dupla, dilatação da pupila e paralisia muscular. Então, aqui um exemplo dessa dilatação da pupila e também a paralisia muscular, onde não tem esse controle mais aqui no abrir e fechar os olhos. O período de incubação são de horas e até semanas. Os principais alimentos envolvidos são qualquer tipo de alimento sob condições de anaerabiose, que oferece risco. Então, aqui alguns exemplos: as carnes curadas, como mortadela, salsichas, etc., que são embaladas geralmente em embalagens a vácuo, conservas de vegetais e carne, e o mel. Tem-se, então, como prevenção do botulismo, a esterilização dos alimentos, consumo de carnes curadas que tenham adição de nitrito ou nitrato, estejam numa condição de pH menor que 4,6, que é essa garantia dada pela acidez, e evitar dar mel a crianças com menos de 1 ano de idade. Em relação ao tratamento, é o uso do antissoro específico, a administração deve ser a mais rápida possível, se possível, fazer a identificação da toxina, e existe o soro polivalente que pode ser utilizado, mas este antissoro não atua sobre a toxina ligada. O Clostridium perfringens, que é um outro micro-organismo importante, causa as clostridioses, ele é um micro-organismo, né, de bastonetes gram-positivo, esporulados, imóveis, formam endosporo, proteolíticos, produzem gás. O habitat natural deles é o solo e o intestino, e em ambiente com potencial de oxorredução negativo, toleram um pouco de oxigênio. As condições de crescimento é numa temperatura mínima de 12 graus Celsius, ótimo de 43 a 47 graus Celsius e uma temperatura máxima de 50. O pH mínimo de 5,5, ótimo de 7,2 e máximo de 9. E a atividade de água mínimo de 0,93. E o tempo de geração é bem rápido, é a cada 10 minutos. A patogenia, então, da clostridiose, ela precisa de uma dose infectante alta, ou seja, acima de 10 elevado a 8 células, ocorre pela ingestão de alimentos contaminados e a colonização no intestino, a toxina é liberada durante a esporulação. O período de incubação é de 6 a 24 horas e os sintomas é diarreia profusa, dor abdominal aguda, ou seja, cólicas, febre, náusea e demora de 12 a 24 horas. Os alimentos envolvidos, então, a carne, principalmente carne assada do tipo rosbife, peru e pernil, recheados com carne, tipo tortas, pastéis, bolos, carnes e outros. Aqui outros só a imagem, né, dos alimentos que podem causar esse tipo de clostridiose. E geralmente são alimentos que são assados, que são mantidos em temperatura ambiente e não são condicionados corretamente. Então, a causa do problema é esse: o cozimento e destruição bacteriana, a ativação e germinação dos esporos, o resfriamento lento ou mantido em temperatura ambiente, a rápida proliferação do Clostridium perfringens e depois o reaquecimento é insuficiente ou inexistente para que inative esses micro-organismos e depois ocorre a ingestão. Como prevenção, então, é o resfriamento rápido do alimento cozido, manter acima de 50 graus se você for mantê-lo aquecido, evitar a faixa de 35 a 45 graus Celsius e reaquecer o suficiente, ou seja, que atinja uma temperatura acima de 50 graus Celsius. Segundo os padrões do RDC, existem o teste para plano de 3 classes e a contagem de clostridio sulfito redutores a 45 graus Celsius. Aqui iniciamos a conversa sobre o gênero Campylobacter, que é um outro agente patogênico importante nas doenças transmitidas por alimentos. Aqueles gêneros ou aquelas espécies relacionadas com alimentos são Campylobacter jejuni, coli e larides,
e os relacionados com os animais é o Campylobacter fetus, que causa aborto em animais e humanos. As características, então, desse micro-organismo, ele é da família Spiralaceae, gram-negativo, bastonete esperilado, são móveis, possuem um flagelo polar, o seu crescimento acontece entre 25 e 43 graus Celsius, microaerófilo obrigatório, numa atmosfera com pelo menos 5% de oxigênio. O habitat ele vive no intestino de animais, comensal ou parasita. O reservatório, então, são animais domésticos e os principais alimentos envolvidos são as carnes. O Campylobacter, então, a sua origem, né, tem o habitat intestinal. Contaminação pode ocorrer durante o abate. Carne crua ou mal cozida pode conter esse micro-organismo e ainda ocorrer a contaminação cruzada em cozinhas. Ou seja, dessas carnes cruas e mal cozidas podem estar contaminando os alimentos prontos para o consumo, como as hortaliças. A patogenicidade, então, é pela ingestão, acontece a colonização no intestino, a multiplicação desse micro-organismo, a produção de toxina. Essa toxina tem a invasão no epitélio, ou seja, ela atravessa, né, o epitélio, chega à corrente sanguínea e causa a diarreia aquosa ou a diarreia sanguinolenta com presença de muco. A sobrevivência nos alimentos é de um pH ideal de 6,5 e 7,5, um pH crítico é de 4,9. Esses micro-organismos não se proliferam em animais com pH de 5,8, mas pode ocorrer em pH ao redor de 6,4. São sensíveis aos ácidos lático e acético a 0,5% e muito sensível ao cloreto de sódio ou ao sal. São muito sensíveis a ambientes secos, ocorre mais em áreas úmidas e a sobrevivência maior em áreas refrigeradas. Aqui só tem um exemplo de um ralo numa indústria, onde na verdade pode ter a contaminação e a sobrevivência desses micro-organismos. A prevenção é a higiene pessoal, a limpeza do ambiente, uso de sanificantes e o maior problema realmente é a contaminação cruzada. Um outro tipo de doença importante que a gente tem que falar são as doenças causadas pela Yersinia, que é a causadora da peste negra, que é bastante conhecida, que no século XIV na Europa, né, dizimou ou matou de 25 a 75 milhões de pessoas. A sua taxonomia é do gênero Yersinia, é a Yersinia pestis, mas as que são responsáveis pelas infecções alimentares é a Yersinia enterocolítica e a pseudotuberculose. As características desse micro-organismo são psicotróficas, crescimento ótimo entre 22 e 29 graus Celsius, crescem sob temperatura de refrigeração, principalmente existe o crescimento entre menos 2 e 45 graus Celsius. É anaeróbia facultativa e existe um risco, né, das embalagens em atmosfera modificada ou em vácuo ter o crescimento desse tipo de micro-organismo e são resistentes no ambiente. A epidemiologia e sintomas é a gastroenterite veiculada por alimentos e os sintomas são diarreia aguda e febre, dor abdominal, linfadenite mesentérica aguda ou parecida com uma apendicite, são os principais sintomas dessa doença. A profilaxia é a melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixos e dejetos, higiene pessoal e alimentar, orientações e campanhas específicas, como nos colégios, creches, hospitais e penitenciárias, para que haja esse controle ou essa informação de higiene pessoal e alimentar. Outra doença importante é a listeriose, que é causada pela Listeria monocytogenes, que são bastonetes gram-positivos, não esporogênicos e anaeróbios facultativos. A motilidade é típica a 25 graus Celsius.
Características desse micro-organismo. A temperatura, então, ideal de crescimento é de 3 a 45 graus Celsius, é um psíquio tolerante. pH mínimo menor do que 5 até 9, ideal é levemente alcalino. O sal, até cerca de 10%, ele sobrevive. Atividade de água, no mínimo 0,93, e fontes seria o ambiente e a ampla disseminação. Aqui também entra a parte de contaminação cruzada. Sobrevive bem em superfícies e ambientes, e como eu tinha falado, tem uma resistência térmica, mas não sobrevive à pasteurização. Patogenicidade é variável conforme as cepas. A listeriose, então, ela pode ser invasiva ou não invasiva. A invasiva atinge grupos de risco como imunocomprometidos, idosos e gestantes. A Listeria monocytogenes é ingerida, coloniza o intestino e acarreta em infecções graves. Em gestantes pode acontecer aborto, infecções no feto e nascimento prematuro, e é não invasiva, que não afeta grupos populacionais específicos, mas causa gastroenterite febril, dores de cabeça e musculares. Então, a patogenia é a ingestão desses micro-organismos, no intestino acontece a adesão e a invasão, a partir daí começam a aparecer os sintomas, que podem ser ausentes ou não, ou seja, podem ser assintomáticos, então 5% dos portadores podem ser assintomáticos. Esses micro-organismos são fagocitados por macrófagos, onde acontece a multiplicação, a lise de células, acarretando uma septicemia e atingindo um certo órgão no organismo. O ciclo da Listeria monocytogenes, então, ela pode estar presente na água, da água ela passar para os vegetais e animais, ela pode contaminar o solo e, a partir dos vegetais e animais serem levadas para a indústria e da indústria para os alimentos ou dos próprios vegetais e animais que contaminam os humanos. A relação, então, entre a listeriose e os alimentos é que em queijos maturados tem-se a eliminação da listeriose devido à acidez, a baixa atividade de água e a competição por nutrientes nesse alimento. Em queijos frescos tem a listeriose, corre-se o risco, né, de se ter a contaminação por listeriose. A refrigeração aumenta esse risco e a combinação refrigeração em uma atmosfera modificada pode intensificar o risco de contração por listeriose. Locais de isolamento da listeriose que já foram relatados foi o piso de laticínios, estruturas ou pallets onde esses alimentos são armazenados, em tanques de salmoura e nos ralos. Dando início, então, a mais uma das doenças transmitidas por alimentos, que é a salmonelose, que é da família de Enterobacteriaceae, gênero Salmonella, são bastonetes gram-negativos, possuem milhares de sorotipos. Esses são definidos pelos antígenos bacterianos e são importantes para a caracterização geográfica das cepas. A taxonomia das salmonelas, existem 3 principais espécies, que é a entérica, bongori e subterrânea. A entérica, existe 9 subespécies e milhares de sorovares, e a bongori, que existem 22 sovares descritos atualmente. A classificação epidemiológica, que são adaptadas a humanos, principalmente a TIF e a paraTIF, adaptadas a animais, a Pulorum gallinarum e a Cholera suis, e inespecíficas nas demais salmonelas. Essas que são adaptadas a animais e humanos têm uma alta taxa de mortalidade, e essas inespecíficas de menor letalidade e alta disseminação. A patogenia, então, é a febre tifoide da salmonella TIF, a febre entérica da paraTIF e as enterocolites causadas pelas salmonelas inespecíficas. Surtos de diarreias, né, relatados
no ano de 2018, teve um total de surtos de 1.024, número de casos de 27.499. Por salmonela, foram 140 surtos e 3.001 casos. Por salmonelas enteritídeos, 64 e 1.254, mostrando a importância da salmonela nesses casos, nesses surtos de doenças transmitidas por alimentos. A diferenciação das salmoneloses geralmente se faz pelo período de incubação, pela dose infectante, por sintomas intestinais, localização e duração. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a febre tifoide, o período de incubação é longo, da febre entérica é de 7 a 20 dias e das enterocolites de 12 a 24 horas. A dose infectante da tifoide são 50 células, da febre entérica é baixa, mas não existe esse valor definido, e as enterocolites é variável, geralmente é alta. Os sintomas intestinais, então, se for febre tifoide, não tem ausência desses sintomas intestinais. A entérica é diarreia sanguinolenta e as enterocolites, uma diarreia sem a presença de sangue. Localização, ela é sistêmica, ou seja, ela está em toda a corrente sanguínea. A entérica, ela pode estar localizada só no intestino ou sistêmica, e as enterocolites somente no intestino. Em relação à duração, a febre tifoide é variável, a febre entérica dura semanas e as enterocolites de 12 a 72 horas. Os sintomas, então, da febre tifoide, no início é uma febre, dor de cabeça, mal-estar geral, dor abdominal e falta de apetite, que é seguido por obstipação intestinal, seguido de diarreia com presença de sangue. Cerca de 10% dos casos apresentam manchas avermelhadas no tronco e durante 1 a 2 semanas a febre se mantém alta, de 39 a 40 graus Celsius. Então, aqui só representando e mostrando outros tipos de sintomas que pode ter esse revestimento branco na língua, essa erupção que eu comentei, e úlceras no intestino e tendo fígado e baço aumentados, no caso da febre tifoide. O período de transmissão da febre tifoide é enquanto os bacilos forem eliminados nas fezes ou na urina, desde a primeira semana de doença até a convalescência. Então, todo o período pode ocorrer a transmissão da febre tifoide. Cerca de 10% dos doentes eliminam bacilos até 3 meses após o início do quadro clínico, e de 1 a 5% até 1 ano, e provavelmente por toda a vida são portadores crônicos de febre tifoide. A salmonella typhi e a sobrevivência, ela está presente na água, ela pode estar presente até 3 a 4 semanas, principalmente em águas poluídas, mas que tenha oxigênio. Esgoto, 40 dias. Alga marinha, baixa sobrevivência, mas pela presença do sal. Em ostras, mariscos, até 4 semanas. Em laticínios, é um excelente meio. Por exemplo, na manteiga pode durar até 2 meses. O ciclo da salmonela é a gente ter alimentos, matérias-primas contaminadas, vindos, por exemplo, do abatedouro, ou vindo da ração dos animais, ou vindo dos animais domésticos, ou vindo mesmo das cozinhas dos humanos. Essas matérias-primas contaminam os humanos contaminam o esgoto e o ambiente, os humanos podem estar levando essa contaminação, assim como os alimentos e matérias-primas, para a indústria. O esterco pode estar trazendo essa contaminação para hortas e pomares. A criação animal, na verdade, que está aqui nesse centro, pode estar disseminando em todas as direções. E insetos e animais silvestres e a água também podem estar contaminando essa criação animal, e da criação animal isso passar para várias outras áreas de produção, criação e mesmo dentro de casa. Aqui só um exemplo de uma granja de frango, onde a gente tem uma produção de milhares de frangos num mesmo galpão. Então, quando se tem uma contaminação de salmonela num galpão, é difícil que as outras
as outras aves não se contaminem, ainda mais que está no ambiente, ou mesmo dentro do seu próprio organismo, que como a gente vai ver. Então, essa disseminação é enorme. Aqui, novamente, a criação e abate dos frangos. Então, se você tem uma contaminação na granja, onde eles são criados, depois eles são transportados nessas caixas e depois chegam ao abate com essa contaminação pode ser levada em todo o processo. A mesma coisa para os suínos. Então, se tiver uma contaminação de salmonela no ambiente, esses animais vão ser contaminados. Dificilmente um não vai passar para o outro, então será uma contaminação em massa, que também será levada para toda a cadeia produtiva. A mesma coisa para o gado. Se tiver uma salmonelose num gado confinado, isso daí pode ser levado para toda a cadeia, diferente de um sistema extensivo, onde os animais têm mais espaço, eles estão longe um do outro, às vezes não estão comendo o mesmo tipo de capim ou o mesmo alimento. Então, essa contaminação pode ser menor, mas de qualquer forma, se ocorrer a contaminação, isso pode ser levado para toda a cadeia produtiva até chegar no consumidor. Em relação a pescado e frutos do mar, é a mesma ideia. Então, se ocorrer uma contaminação da água onde esses animais são criados, por meio de esgoto, água não tratada ou outro tipo de contaminação, os animais, né, os frutos do mar e o pescado estará contaminado, o que pode levar isso para toda a cadeia, igual o comentado anteriormente para os outros animais. Hortaliças e frutas também, porque elas vão estar recebendo irrigação, muitas vezes por uma água contaminada. Então, essa irrigação pode estar trazendo essa contaminação. No próprio solo tem essa contaminação. E tem um agravamento aqui, no caso das hortaliças e frutas, que elas são consumidas crus. Então, não tem nenhum tratamento térmico para eliminar a salmonela. Essas hortaliças também podem estar sendo contaminadas pela adubação, seja por esterco bovino ou por cama de frango, que não tenham sofrido o devido tratamento. Então, essa contaminação também vai ser passada para as frutas e hortaliças. O ciclo da Salmonella enteritidis, ela pode estar num ambiente, nesse caso é uma salmonela que está dentro do trato reprodutivo da galinha. Então, uma epidemia atual devido ao sorotipo, ocorre pela ingestão, né, desse micro-organismo. Ele se aloja no intestino, invade o organismo e se localiza nos ovários. Então, o que acontece também com as galinhas é que essa contaminação pode não estar só no ambiente, ela está contaminada desde o seu órgão reprodutivo, e assim os ovos que ela tiver ovopostura, ela vai ter esses ovos contaminados com salmonela também. Então, ela faz o ciclo transovariano, contamina a gema desse ovo, trazendo um risco maior, principalmente quando se usa ovos crus ou mal cozidos. Por isso, a importância do tratamento térmico e consumo de ovo bem cozido. Nas chocadeiras também pode haver essa contaminação, então você pode ter um ovo contaminado dentro de uma chocadeira. Essa chocadeira não é bem higienizada e vem outro lote de ovos para serem eclodidos e passando a contaminação para outros ovos. Em toda a cadeia, como eu falei para vocês, na parte de descarga desses frangos, então, ou seja, um frango está contaminando o outro que está na caixa de baixo, e porque durante a viagem, o transporte, eles defecam e urinam, né? Então, no caso aqui dos frangos, mas suínos, essa é a mesma ideia. Na parte de resfriamento dos frangos, ou seja, em toda a linha, né? Onde os frangos são resfriados, passam por essa água refrigerada, havendo contaminação cruzada na própria linha de produção. E nas cozinhas, né? E nas cozinhas talvez sejam os principais riscos, onde se tem menor controle
onde acontecem as contaminações cruzadas, que é a transferência das bactérias pelas mãos, utensílios, superfícies, e a má higienização dos manipuladores, que eles podem ser doentes portadores, como a gente viu anteriormente, pode ser um portador assintomático e que está levando isso para frente. As condições ideais de resistência da salmonela é uma temperatura ideal a 37 graus Celsius, sobrevive à refrigeração e congelamento, é destruída com facilidade pelo calor, então temperaturas acima de 65 graus Celsius, um pH ótimo de 6,5 e 7,5. A resistência varia conforme a condição do alimento e a presença de salmonela nos alimentos sempre é um risco, desde uma fonte de contaminação cruzada, mesmo tendo em baixo número, pode causar surtos. Causas comuns, então, em surtos é matéria-prima contaminada, o descongelamento e o mantimento do alimento em temperatura ambiente, contaminação cruzada, ou seja, contato de alimentos crus e cozidos com utensílios, superfícies e mãos contaminadas, a recontaminação, seja por moscas ou outros tipos de vetores ou animais domésticos, e a deficiência de higiene de forma geral. Práticas preventivas, então, controle de matéria-prima, controle das temperaturas, seja de congelamento, refrigeração, cozimento e armazenamento, e a higiene na produção, onde se deve evitar contaminação cruzada, separação do que é cru e cozido, higiene dos manipuladores, sanificação correta, ambiente e utensílios bem higienizados, frutas e hortaliças separadas e higienizadas, e o controle de pragas e vetores. Um micro-organismo importante são os micro-organismos do gênero Brucella, que são responsáveis por zoonoses importantes, que são micro-organismos são bactérias gram-negativas, cocobacilos pequenos, formam colônias muito pequenas, lisas e não hemolíticas, são imóveis, não encapsulados, não esporuladas e aeróbios restritos. São catalase, oxidase e urease positivas, reduzem nitratos a nitritos e são nutricionalmente exigentes. A brucela é responsável pela brucelose ou febre de Malta, que é causada pelas brucelas abortus, melitenses, suis ou canis. A epidemiologia da brucelose é a incidência da doença universal, exceto no norte da Europa e no Japão, que não tem incidência dessa doença. As principais fontes de infecção são os laticínios não pasteurizados, manuseamento de tecidos ou órgãos de animais infectados. Os grupos de risco são aquelas pessoas que trabalham em matadouros, indústria da carne, queijarias, tratadores de animais ou pessoas que trabalham com esgotos ou laboratórios de risco. Os principais animais envolvidos são os bovinos, caprinos, ovinos e suínos. A sua patogenia é uma bactéria introduzida no interior de macrófagos, período de incubação de 10 a 21 dias. E como que ocorre, né? Como que é essa infecção? Essa bactéria, então, é introduzida vai para os gânglios linfáticos, migra para o sangue, chega aos órgãos como fígado, baço, osso, testículo ou endocárdio e forma granulomas ou abscessos. O hospedeiro desencadeia uma resposta imunológica celular significativa, trazida pela essa doença. A transmissão ela pode ser via cutânea ou mucosa, o manuseamento de animais ou excrementos infectados, pela via digestiva, pela ingestão de leites e seus derivados de animais contaminados, pela via aérea ou inalação de aerossóis, acidentes de laboratório e bioterrorismo, ou outras formas de transmissões raras, que é o aleitamento e o ato sexual. A brucelose, então, tem muitas vezes como fonte de infecção, por exemplo, uma fêmea, uma vaca, que produz o leite, né? E tem também a eliminação de feto, do líquidos de restos de placentários, que são eliminados no ambiente. Então, tem essa contaminação tanto via o leite que nós consumimos, como via esses resíduos biológicos deixados no ambiente.
Essa via de transmissão fica, então, essa contaminação no pasto ou para quem consumiu esse leite, ou seja, para outros, sejam para os bezerros, sejam para os humanos que estão consumindo esse leite. Essa via de transmissão, então, está na pastagem, está na água e passa a ser transferida para os outros animais por meio da boca, dos olhos, do nariz. Em relação aos humanos, então a gente tem essa contaminação pelo consumo dos produtos, né, desses animais, ou até mesmo por tecido, sangue ou outros fluidos dos animais, ou mesmo por meio de contaminações no laboratório. Então, a brucelose é uma zoonose que é transferida para o humano a partir dos animais, é uma doença muito importante. Os sintomas é uma febre ondulante com acentuação vespertina, arrepios de frio, cefaleias, que seriam dores de cabeças fortes, mialgias, fadiga, anorexia, que é a falta de apetite, tosse seca, e as formas especiais de evolução clínica pode até causar derrames pleurais, abscessos pleurais, empiema, artrite, osteomielite e reação cutânea. O tratamento, então, para brucelose é o uso de antibióticos combinados por longo período, mas esses micro-organismos eles são resistentes às penicilinas e cefalosporinas, e a prevenção da brucelose é por meio da pasteurização do leite, abate dos animais doentes, e geralmente não é só o abate, é o abate e incineração desses animais, vacinação do gado e a vacinação humana, e cumprimento de medidas de segurança nos laboratórios. Seguindo então com as nossas doenças transmitidas por alimentos, causadas por bactérias, temos também a família da Mycobacterium, que são bacilos aeróbios, aspecto granular e que tem uma característica específica, que é uma camada de cera em sua superfície celular, onde se tem principalmente a participação do ácido graxo micólico, que torna essas células impermeáveis à coloração de grã. Elas apresentam a forma de bastonetes álcool-ácido resistentes. Esse nome álcool-ácido resistentes é justamente porque elas têm essa cera ou essa presença do ácido graxo micólico na sua superfície celular. A tuberculose é causada pela Mycobacterium tuberculosis ou a Mycobacterium bovis. Essa micobactéria, então, infecta os animais, por exemplo, o bovino. O bovino com tuberculose infecta outros animais, seja por via entérica, pelo leite e pelos seus produtos crus, via respiração, principalmente em relação a gotículas mesmo da respiração, contamina outros animais, da mesma forma que contamina os humanos que estão próximos dele, tratando dele, ou mesmo quando as pessoas vão visitar fazendas e estão próximas desses animais, que acontece a reinfestação também. Então, se um homem tiver contaminado, ele pode contaminar o bovino e o bovino contaminar outros animais e assim por diante o ciclo. Os sintomas da tuberculose é febre entre 37 e 38 graus Celsius, sudorese noturna, tosse, expectoração com muco e purulenta, um emagrecimento, a astenia, que é a perda de força física, e ainda pode manifestar dificuldade na concentração e irritabilidade. A transmissão, então, ela pode ser feita por via aérea, como eu falei, por meio da fala, da tosse ou espirro, e esse contágio pode ser direto ou indireto, ou seja, direto por beijo e pelas gotículas que são eliminadas durante a tosse e espirro, ou pela fala, ou indireto quando se faz pela aspiração de poeira contaminada pelas expectorações de doentes tuberculosos, veiculado passivamente pelo ar. O tratamento da tuberculose é um tratamento longo que se usa 3 a 4 fármacos ao mesmo tempo. O tratamento geralmente se dá em 9 meses com uso de antibacterianos, por exemplo, a isoniazida aqui. A duração do tratamento da tuberculose varia de 6 até 3 anos, no caso de multiresistências, e as taxas de cura elas são altas, só que precisa ser diagnosticado corretamente e tratado corretamente.
A prevenção da tuberculose é a vacina BCG, redução das fontes de infecção, a quimioprofilaxia, o isolamento dos doentes e a higiene pessoal. Outro gênero importante que também tem participação nas doenças transmitidas por alimentos é o gênero víbrio, que são gram-negativos, bastonetes em forma de vírgula. Os ambientes que vivem são marinhos e estuários, são halófilos, preferem um pH alcalino e mesófilos. As espécies relevantes de víbrio é o cólera, o parahemolíticos e o vuníficos. O principal que nós conhecemos e ouvimos bastante falar é o cólera. Em relação aos alimentos, o importante é o víbrio cólera, que é uma doença hídrica, ou seja, a transmissão é feita por meio da água, tem uma rota orofecal e está relacionado com a má higiene, falta de saneamento e água sem tratamento. Outros víbrios estão presentes no pescado, nos frutos do mar, como as ostras, mariscos e crustáceos, quando consumidos crus ou pouco cozidos. O víbrio cólera, né, a patologia dele. Os patogênicos clássicos causam uma doença severa e alta mortalidade, e a autor é menos severa, menor mortalidade e tipos mais persistente e disseminado. Os não patogênicos são cepas que não causam doença e são comuns no ambiente. A dose infectante do víbrio cólera é alta, entre 10 a sexta e 10 a oitava unidades formadoras de colônia. A acidez do estômago é uma barreira importante e atua no intestino, provocando diarreia severa. Os mecanismos de virulência, então, é a ingestão, a fixação no epitélio do intestino delgado, colonização e reprodução, e produção da exotoxina, que é um peptídeo de baixo peso molecular. A toxina, então, é o mecanismo de ação. A toxina do víbrio cólera se atravessa, né, a parede do intestino, tem um aumento da atividade da adeninociclase que provoca a diarreia nos hospedeiros ou em quem foi contaminado. Os sintomas clássicos né, da cólera clássica é diarreia intensa, perda de até 1 litro de água por hora, desidratação intensa, choque e morte. E da Eltor é a diarreia menos intensa, pode ser confundida com diarreia comum e a mortalidade é menos elevada. O período de incubação é até de 5 dias para os dois tipos de cólera. O saneamento, então, é super importante para se evitar a cólera. Então, não haver esse descaso, né, de lixo a céu aberto, as crianças brincando aqui no esgoto e manter sempre uma higiene adequada em casa. Prevenção da cólera é o saneamento básico, a água tratada ou filtrada, beber água tanto para beber como para uso na cozinha, higiene pessoal, sanitificação adequada das frutas e hortaliças e evitar alimentos crus ou mal cozidos, especialmente frutos e peixes. Outra espécie importante de víbrio é o víbrio parahemolyticus, que é típico de ambiente marinho, halófilo, ou seja, exige pelo menos 1% de cloreto de sódio ou sal, prefere um pH alcalino de 5 a 11 e está relacionado a peixes e frutos do mar. Os sintomas, o período de incubação é de entre 4 e 30 horas, causa diarreia aquosa, cólicas abdominais, que podem durar de 4 a 8 dias e pode levar até a septicemia. Essa foto aqui que eu pus é um caso de septicemia, ou seja, um caso em que a infecção já está generalizada e está em várias partes do organismo, aqui na perna de uma pessoa. A fonte de sobrevivência que ele está no reservatório, o seu reservatório é o ambiente marinho. Sobrevive em ostras fechadas a 4 graus Celsius por até 3 semanas
e é capaz de se multiplicar em ostras a 18 graus Celsius. Por isso que existem já vários casos relatados de víbrio, né, em, devido à ingestão de ostras. A prevenção é cuidar de águas de cultivo de ostras e mexilhões, evitar o consumo de pescado e frutos do mar crus, depurar ostras e frutos do mar antes do consumo em água limpa. Outra classe muito importante de micro-organismos, agentes patogênicos, são os vírus, e a gente está passando por uma epidemia, né, causada por um vírus. O vírus, então, existem alguns tipos de vírus, que são vírus com estrutura simples, que tem cápsula externa e um material genético dentro, que pode ser tanto RNA quanto DNA, e tem um tamanho muito pequeno, que não possuem metabolismo próprio, são parasitas obrigatórios de células vivas, fora de um organismo são metabolicamente inativos, mas não morrem, não quer dizer que estão mortos, só estão inativos. Em laboratório são cultiváveis apenas em tecidos vivos. Não se reproduzem no alimento, ou seja, em tecido morto. Alimento é um papel passivo, a competição bacteriana não os afeta e são mais resistentes ao ambiente. Que são vírus entéricos, que são muito importantes. A rota de contaminação geralmente é oral e fecal. Relacionado com contaminação fecal, problemas sanitários na produção ou manipulação dos alimentos. Que causam principalmente a hepatite A e hepatite E, rotavírus, enterovírus, como a poliomielite, e o coronavírus e o adenovírus. Os portadores ou doentes contaminam os alimentos, sejam por meio das fezes no ambiente ou manipulando os alimentos. No caso agora do coronavírus, que a gente vê que todos os fluidos respiratórios também nos contaminam os outros e o ambiente. A resistência, eles resistem ao congelamento, são destruídos por temperaturas de cocção a 30 minutos, 55 graus Celsius, destruídos pela pasteurização. Os sanificantes, eles são sensíveis ao cloro, mas resistem aos compostos quaternários de amônia. A prevenção e controle, então, desses vírus, né, dessas viroses causadas por meio de alimentos, são as boas práticas higiênicos sanitárias, evitar a contaminação fecal, pesquisar os indicadores fecais é muito útil, ou seja, se tem a presença de coliformes fecais, Escherichia coli e enterococcus, pode ser um indício de ter a presença de vírus nesses alimentos. Hoje a gente está vivendo essa pandemia, né, do Covid-19, ou SARS-CoV-2, que é a síndrome respiratória aguda grave, transmitida aos alimentos como uma zoonose, ou seja, contato com animais infectados ou contato com outras pessoas infectadas. Ele é menos transmissível que o vírus da gripe, mas tem demonstrado bastante mortalidade em pessoas de mais idade ou com problemas respiratórios já pré-existentes. Os sintomas do Covid-19 é o quadro atual de febre, tosse, falta de ar leve a grave, e o período de incubação é de até 2 semanas. A prevenção, então, para esse tipo de contaminação é evitar o contato com pessoas infectadas, lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, usar lenços de papéis descartáveis, manter os ambientes arejados, o isolamento social e, o que é importante, a informação. Então, aqui eu finalizo a apresentação, né, dessa aula, que seria a segunda parte da aula sobre zoonoses e parasitologia 2, que é um assunto importante e bastante atual, visto que nós estamos passando por essa fase da pandemia do coronavírus. Eu agradeço a atenção de vocês e o exercício de fixação vai estar, assim como essa aula, vão estar no Stoa ou mesmo no YouTube. Boa noite.